Este podcast é uma produção CCJ Studio. O CEPUOP apresenta Ufologia de Quintal. Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje nós estamos aqui de volta com o seu podcast favorito, com o melhor podcast de ufologia de quintal do planeta. Não existe outro podcast de ufologia de quintal melhor do que esse. Na verdade, não é nem no planeta, né? É na galáxia. Esse é o melhor ufologia de quintal da galáxia. Não tem outro melhor. Esse é o que vem recheado de polêmicas, discurso de ódio, trapalhadas, alegria e tentativas de levar, né, tudo isso um pouco mais a sério, tá bom? Vamos lá, então hoje nós estamos aqui, né, é mais ou menos, né, diz o Dudu ali, mais ou menos, não tão a sério, né, Dudu? Não tão sério. Então hoje nós estamos aqui, então, com o Evandro. Vamos começar com o Evandro, porque o Evandro tá quietinho ali, né, cara? Tá meio ali paralelepípedo. Vamos lá então, Evandrão. Chega junto aí, dá o seu alô pra galera, vamos embora. Então, bom, antes de mais nada, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Hoje aí temos um caso que tem também de tudo, semi-abdução, tem estagiário, tem violência, tem polêmica como sempre. Então um caso, assim, bem bacana também de dar uma estudada aí, e famoso até, né, porque saiu na televisão algumas vezes, etc. Então fica aí que a gente vai tentar desmistificar esse caso aí, valeu. Então é isso aí, você ouviu aí o Evandro, né? Todo empolgado, casos com estagiário. O Evandro, gente, olha aqui, cada um tem uma especialidade aqui. O Dudu, ele adora casos de aviadores. Ele ama casos, quando falamos dos ases dos céus, né? Dos grandes aviadores. E o Evandro gosta de casos de estagiários, você deve ter percebido isso já. O Evandro gosta quando o cidadão se dá mal, né? O Evandro tem um pouco de masoquismo, né? Masoquismo ufológico. Mas vamos lá, vamos ou qualquer dia a gente discute sobre isso. Chega junto lá, Dudu, chega junto, vamos embora. Fala, galera, ó, pra você ver, né? Depois vai falar que o discurso de ódio sou eu, né? Mas você tá vendo que o Evandro, ele quer o quê? Ele quer ver o pessoal se dar mal. É esse que é o rolê do Evandro. Ele curte o estagiário por causa disso, porque ele sabe que vai ter cagada, ele sabe que vai ter confusão, e é por isso que o Evandro é apaixonado pelo estagiário na ufologia. Falou de um ET que faz alguma bobagem, ele fala, é comigo. Esse é o casinho que eu curto. Ele vai aqui, ó, todo pimpão, fala, piazada, manda lá no nosso grupinho secreto que tem a gente ali, que a gente marca as nossas pautinhas, aí ele pega e fala assim, esse aqui, ó, esse aqui o alienígena fez uma Merlin que não tem condição. Então, é esse. E aí vai. Ele fala, esse caso tem semi-abdução, tem abdução. Ele fala estagiário, o olhinho chega a brilhar. É um negócio. É verdade. Cara, o pior é que eu não tinha notado, mas assim, acho que dos casos que eu escolhi, 90% tem estagiário. Sim, todos. Eu não Quase tinha todos. atentado. Quase todos. Isso aí é altamente percebido, né? Altamente percebido. Eu não tinha percebido ainda. Rapaz, isso aí tá pensando que eu tô sempre... Mas é inevitável, né? A gente acaba puxando para aquilo que a gente gosta. Sem querer, né? a gente acaba... O pessoal, às vezes, manda pra gente lá no Instagram, ou manda no Telegram, pô, faz esse caso, faz aquele caso e tal, não sei o quê. E, cara, é muito caso, é muita coisa pra fazer e tal. E às vezes o nosso tempo é meio limitado, né? Pra escolher os casos e tal. Às vezes. Então, às vezes não, totalmente. É totalmente limitado. É que às vezes a gente tem que dar aula, né? Às vezes a gente trabalha. Não, mas é só às vezes, a gente trabalha um pouquinho para ganhar né, a vida. Pouca coisa. Para poder pagar as coisas aí, o sofrimento que tem sido. Aí, cara, manda lá, não adianta, a gente acaba puxando para aquilo que a gente mais gosta. Né? A gente acaba puxando para aquilo que mais gosta. O Evandro é estagiário. Eu mando lá, ó, tem aqui esse negócio do aviador aqui, pá, não sei o quê. E o Cleiton, se tiver uma luzinha piscando, pá, é com o Cleiton.
Luizinha piscando falou com o Cleiton. Bom, tudo bem, né, Dudu? Então eu sou o chapeuzinho de alumínio do grupo, então. Sou o chapeuzinho de alumínio. Tudo bem. Como diz o nosso grande editor, mesmo Mago sendo- das edições. Mesmo assim, você tem o nosso respeito, porque você é um jovem que não acredita que a Terra é plana. Então, você tem o nosso respeito, apesar de ser... Já é meio caminho andado. Já é meio caminho andado. Mas vamos lá, então, né? Dudu, hoje você tem alguma coisa, tem alguma notícia, tem algo pra nos trazer ou não? Notícias ufológicas. Ah, Cleiton, aquela coisa, né? A gente tá gravando esse episódio aqui no dia, pra quem não sabe, a gente tá gravando no dia 24/6. E aí amanhã, no dia 25, é pra sair aqueles relatórios, né? Os famosos, famigerados relatórios e tudo mais. Eu vou confessar pra você, talvez você que tá escutando isso aqui já tá escutando no futuro e já sabe o que aconteceu. E aí você vai voltar lá no Instagram e vai falar assim, você errou, Dudu, porque os caras adivinharam e os caras falaram que era alienígena assim. Mas eu do passado, eu do dia 24/6, vou dizer pra vocês que eu já tô quase meio que cético. Até porque eu descobri, né, como se eu fosse algum detetive. Eu li que literalmente algumas partes desse relatório podem ser ocultas, ou seja, elas podem ficar ali como classificadas, vamos dizer assim, onde os senadores vão ter acesso, né, os congressistas americanos vão ter acesso, isso aqui, congressista, isso aqui, mas o congressista não vai poder falar pro grande público. Então aí eu penso que isso aqui vai acabar passando meio por cima, o pessoal vai jogar que é drone, que é não sei o que pode ser uma arma de outro país, e vai ficar meio que por isso mesmo. Suponho, estou achando, mero achismo. Outra coisa, mas agora, teve uma notícia aqui que saiu essa semana no The Sun. O The Sun publicou essa semana uma história, cara, que se for verdade, velho, segundo eles, seria a prova definitiva para calar a boca dos céticos em relação à ufologia. Essa matéria que você pode conferir em www.thesun.co.uk, né, UK, existiria uma foto de um OVNI no formato de um triângulo que teria sido tirada por um piloto americano de um avião FA-18F Super Hornet. Supostamente, essa foto teria alta resolução, teria ótima qualidade, né? E essa foto provavelmente, ou até é possível, que esteja dentro daquele relatório que vai ser entregue sobre os UAPs, né? Segundo o que consta, esse objeto teria o formato de um triângulo, levemente arredondado nas pontinhas ali, com luzes brancas no canto. A matéria do The Sun diz o seguinte, que o arquivo, né, o arquivo dessa foto, ela teria circulado pela Nasnet, que é uma espécie de internet fechada da segurança americana, né? Então, assim, o mais incrível é que parece que esse OVNI ele teria capacidade ou WAPS, como você queira chamar, ele teria capacidade de sair debaixo da água, subir, voltar, subir, ir para um lado e para o outro, e fazer movimentos completamente estranhos, né? Lógico, é apenas uma especulação. O que o The Sun escreve não necessariamente você assina embaixo, né? Porque eles têm sim um histórico de várias factoides publicadas no The Sun, mas cara, vai que realmente é a prova definitiva. E aí eu achei interessante essa matéria, porque essa semana até o Jeff colocou lá no portal Vigília de um vídeo que estava circulando pela China de um objeto, de um OVNI, enfim, eu vou chamar de OVNI, quero que se dane. Um OVNI que tem um formato. Relativo, né? Eu tô. Esse negócio de ser politicamente correto na ufologia não é pra mim. Pô, já estamos falando de ufologia, não quero ser politicamente correto. Bom, que é um vídeo de um objeto voador não identificado, que é um triângulo, cara. E aí tem assim as nuvenzinhas e tal, tá lá no nosso Instagram. Eu chupinhei esse vídeo aí. E aí tá aquele objetinho assim passando e tal, não sei o que. Teve algum pessoal que entrou lá no nosso Instagram e falou, não, cara, isso aí é uma confusão assim, é outra coisa, que não sei o que.
Confesso que o meu mandarim tá muito ruim, então eu literalmente não sei nada do que tá escrito no Twitter lá que publicou esse negócio. Não consegui traduzir, não consegui nada. Mas eu achei interessante porque, olha só, tem essa suposta notícia, tem esse suposto vídeo, então, quem sabe? Você no futuro, de repente, já está escutando isso aqui pensando, Dudu nem sabe, o Dudu do passado nem sabe que no dia 25/6, os Estados Unidos chegou e bateu e falou, é alien, jovem. Vai saber. De outro planeta. É de outro planeta, vai saber. Olá, terráqueos, tudo bem com vocês? É o seguinte, eu passei aqui rapidinho só para trazer, uma opinião para vocês sobre o relatório do Pentágono. Na verdade, não só uma, não. 3 opiniões. De trazer a nossa, do Ufologia de Quintal, trazer também o do nosso padrinho, Thiago Tiquete, e do Jeff Martinho, editor do Portal Vigília, um dos mais respeitados e respeitosos sites sobre ufologia do planeta. O negócio é o seguinte, cara, na minha opinião, o que eu penso? O que nós pensamos sobre isso? Quando eu falo de relatório do Pentágono, o negócio é o seguinte, os Estados Unidos passou a história recente inteira tentando achincalhar, tentando descreditar e tentando encobrir provas de uma suposta visita interestelar, de uma suposta visita de outras civilizações. Uma ou umas, foram vários casos. E de repente, os Estados Unidos vêm a público, o Pentágono lança um relatório e diz que não sabem do que se trata. Mantém essa posição. Isso é muito importante. Muita gente achou que foi uma vergonha, mas não, vejam bem. Os Estados Unidos, como uma potência, a maior potência geopolítica do planeta, também tem uma posição, também tem um saldo a zelar. Se eles declaram que é uma outra civilização, que eles não têm conhecimento, que eles não têm noção, o pânico que pode se causar sobre isso seria muito grande. Por quê? Então quer dizer que vem outras inteligências aqui, nós não temos a mínima condição de defesa. Como Estado nacional, como Estado de direito, é muito importante manter a ordem e manter a sensação de segurança. A sensação de segurança ela é muito maior e ela é muito mais importante em determinados casos do que a segurança em si. Tá? Então, como governo, como Estado de direito, foi uma posição muito importante que os Estados Unidos tomou. Então, assim, esse é o primeiro passo para os próximos que virão. Então, nós imaginamos que um dia isso vai vir à tona de uma maneira mais forte, com o aumento dessas pesquisas, já que agora o país que sempre descreditou fala que não, existe algo que nós não sabemos o que é e não temos noção de onde vem. Tá? Mas não vai ficar só comigo não, eu vou chamar aí agora o nosso padrinho, Thiago Tiquete. Chega junto, padrinho, traz aí a sua opinião para nós. O relatório do Pentágono de ontem foi uma ducha de água fria em muita gente. Mas vejam bem, sejamos otimistas. Lá na subcategoria que eles criaram para dividir os tipos desses fenômenos, há lá a opção outros. E o que diz esse outros? Que é necessário uma pesquisa científica para se aprofundar e tentar descobrir a natureza desses WAPs, objetos aéreos não identificados. Então, se de uma forma esse relatório foi ruim, não veio o que a gente queria, nele temos essa opção de outros, além de 144 casos que foram analisados desde 2004. Que 144 casos são esses? É isso que nós temos que saber, porque no frigir dos ovos, nem eles mesmos sabem o que seriam esses objetos. Fala galera do Ufologia de Quintal, tudo bem? Pois é, esse relatório do Pentágono está animando bastante aí a ufologia mundial, não é mesmo? E olha só, eu acho que tem motivos de sobra para isso. Essa é uma das primeiras vezes em muito tempo em que o establishment governamental trata o assunto ufologia de forma séria e principalmente de forma inconclusiva, não consegue chegar a uma conclusão. O relatório, é claro, diz que analisou lá 144, pelo menos 144 episódios desde 2004, e na análise desses episódios, embora colocou lá 5 possíveis classificações, não chegou à conclusão efetiva em pelo menos 143 deles. Só um desses fenômenos foi efetivamente
concluído de que se tratava de um avião, de um balão. Então, assim, eu acho que nós temos sim razões de sobra para comemorar. Eu tinha escrito sobre isso num artigo para o portal Vigília, dizendo que se fosse confirmado o vazamento do que o jornal The New York Times já havia divulgado, já seria bombástico, e no final das contas nós estamos vendo que sim, era exatamente aquele o teor. Os militares norte-americanos não têm explicação fácil para o fenômeno. Isso está frustrando demais toda uma ala cética, científica, mas cética, né, que exercia o ceticismo pelo ceticismo na ufologia, e abre um campo enorme para a gente discutir seriamente agora o fenômeno no âmbito da ciência tradicional, da ciência convencional. Isso vai gerar, vai desdobrar aí em projetos, já começou a desdobrar num projeto de ampliação da força-tarefa, né, na criação de uma estrutura para recebimento de relatórios de diferentes agências, uma estrutura permanente para investigar, porque isso tem implicações de segurança de voo, implicações de segurança nacional, e não vai ser fácil, não vai ser simples explicar estes fenômenos. Eu acho que não se justifica o pessimismo que alguns dos nossos colegas na ufologia, o pessimismo com que alguns dos nossos colegas na ufologia estão recebendo essa notícia. Eu tenho defendido isso. A gente vive numa bolha, né, que lida com a informação da ufologia, que conhece mais a fundo a ufologia, e a gente sabe que, e a gente esperava que algo muito mais fosse colocado, mas nós temos que lembrar que 99,9% das pessoas não está no mesmo, na mesma sintonia que a gente na ufologia, né? E para essas pessoas, o governo norte-americano admitir que não tem explicação simples para o fenômeno UFO, para os OVNIs, que eles não são simplesmente balões meteorológicos, que eles não são Vênus, e que, como diz o relatório, que em alguns momentos demonstraram uma tecnologia aparentemente avançada, isso pode causar um choque, né? É uma novidade gigantesca, porque, então como é? Os UFOs não são aquela coisa, os OVNIs não são aquelas maluquices de um bando de malucos que acha que eles são homenzinhos verdes. Pode ter algum fundo de verdade nisso? Então o que é, efetivamente? Eu acho que esse relatório representa um primeiro passo para uma retomada da investigação séria, da investigação objetiva, e espero que da investigação transparente, em algum aspecto, pelo menos, né, a partir de agora, que é algo que a gente tinha perdido desde o projeto Blue Book, que começou como uma estratégia de fornecer explicações para o fenômeno, né? Acabou descobrindo que não tinha explicação para tudo, e em determinado momento, justamente por essa característica que assumiu, foi simplesmente massacrado pelo relatório Condon, que efetivamente conseguiu, de forma muito truculenta, afastar esses anos todos a ciência da ufologia. E eu acho que finalmente a gente vai ter uma porta aberta para que a ciência volte a lidar com esse tema sem preconceitos, utilizando os conhecimentos de agora, os equipamentos de agora, o ferramental disponível para a gente tentar determinar de fato, de uma forma objetiva, a origem e as implicações desse fenômeno, que por mais que a gente defenda essa ou aquela hipótese, é um fenômeno em aberto. A ufologia não pode dizer que tem respostas, que conhece, que sabe. A gente se baseia em toda uma história do fenômeno, mas essa história ela é conturbada, ela é polêmica, ela tem diversas nuances que precisam ser investigadas de uma forma muito mais profunda, técnica e ampliada, como parece que agora nós poderemos ter como repercussão desse relatório. Então é isso, essa é a análise que eu faço. Acho que as repercussões estão acontecendo ainda. Nós tivemos várias notícias hoje, teremos muitas repercussões ao longo da semana e dos próximos meses, mas eu acho que efetivamente nós estamos vivendo uma nova era na ufologia mundial. 5, 4, 3, 2, 1. Ufologia de Quintal. Gente, o que nós temos hoje, então? Caso Hermelindo da Silva.
Esse caso é um caso, como já disse aqui o Evandro, tem semi-abdução, tem estagiário e muita bagunça. Bom, esse caso vai acontecer, gente, em Vargem Grande, Minas Gerais, mais precisamente no Vale do Rio da Velha. Quando nós falamos em Vargem Grande, gente, em Minas Gerais, o Vale do Rio da Velha tem muita importância para a região. Esse Vale do Rio da Velha, ele é, né, utilizado, o Rio da Velha em si, vamos falar sobre o Rio da Velha, né? O Rio da Velha, que é um rio, um importante afluente do Rio São Francisco. Se você que não conhece, fique agora conhecendo. O Rio São Francisco é um dos rios mais importantes do Brasil, porque é o único rio perene que corta a área do polígono das secas. Então ele é muito importante, deveras importante para aquela região. É um dos principais rios do Brasil. E o Rio das Velhas é um dos afluentes desse grande rio, então ele é muito importante. Estima-se, né, ou tem-se como ideia, que o Rio das Velhas foi o caminho natural para a descoberta do ouro em Minas Gerais. É isso aí, gente, descoberta do ouro em Minas Gerais. Você que não conhecia o Rio das Velhas, gente? É um rio antigo com uma história maravilhosa. Tá? Então vou dar só umas pinceladinhas aqui para você, para aguçar a sua curiosidade e, quiçá, você estudar um pouquinho sobre essa região. E aí, por quê, gente? A colonização do Brasil, você sabe que ela vai acontecer basicamente em 2 polos no Brasil. A primeira vila em São Vicente e no Nordeste, onde chega Cabral e sua trupe, onde vão se instalar os primeiros portugueses. 2 capitanias vão funcionar no Brasil. A de São Vicente, a primeira vila, e a de Pernambuco, que depois, né, fora tomada pelos holandeses. Esses que, né, majestosamente seguiram naquela região. Então o que vai acontecer? Reza a lenda que os caras vieram pelo Rio São Francisco e aí pelo Rio da Velha. E aí, cara, veja só como o negócio é interessante, né? Esse é o caminho natural que levou essa galera para Minas Gerais ali, porque ele passa por Ouro Preto, é toda aquela região ali. Então, provavelmente esse foi o caminho natural para encontrar ouro no Brasil, principalmente na região das Minas Gerais. Então, só para você ter uma ideia, a região que nós estamos falando hoje é uma região bem rica. E aí o que vai rolar, gente? Acontece isso ali. Outra coisa que é muito importante, o ano que acontece em 1976. Então, para você que esperava esse momento, o ano 1976, né? O dia 9 de setembro. Mas por que é importante o ano 1976? Gente, nós estamos ali no ápice daquela onda ufológica que gerou a Operação Prato, né? Então, cara, década de 70, o ano em que o Brasil literalmente foi visitado por inteligências extraterrenas. O que vai rolar, cara? Então é aquela época de onda, nós falamos sobre isso no episódio passado, as ondas ufológicas. Década de 70, grande onda ufológica no mundo, e o Brasil não ficou de fora, muito pelo contrário. Então o que vai rolar, cara? O cidadão, o senhor Hermelindo da Silva, era um fazendeiro. Quando nós falamos fazendeiro, não pense você no Rei do Gado, né? Não pense você nos Berdinazzi, não, nos Mezenga, vamos, né, mais para cá, vamos mais para cá. O que aconteceu? Ele tem uma fazenda ali, tem uma propriedade, e o senhor Hermelindo tinha um bar na beira da estrada. Márcio, Estrada Sobrenatural, você sabe do que eu estou falando. Ele tinha um bar na beira de estrada, né? Fala aí, Dudu. Não, aliás, falando em bar na beira da estrada, eu convido as pessoas aqui, que tem uma região aqui perto de Cascavel aqui, que tem uma microcidade, que essa microcidade deve ter 7 casas. Juro, essa microcidade tem 7 casas. E 6 bares. E 6 bares. Eu até agora não consigo entender como que eles sobrevivem. Porque é um bar do lado do outro. É a coisa mais impressionante que tem na face da Terra. Aquilo é incrível. Como é que é o negócio, Dudu? Fala de novo aí dos bares aí. É uma microcidade, quando você sabe muito bem que eu ia lá pro sudoeste, né? Sim, aquela sim, região lugarejo, na verdade. Maravilhosa. E é um lugarejo. E esse lugarejo você vai passando ali perto da usina aqui, você vai descendo ali na usina Salto Caxias. É Salto Caxias? Sim. É. Vai descendo ali, tem uma regiãozinha ali que tem um lugarejo que deve ter umas 7, 8 casas.
e tem uns 6 bares. Eu não consigo entender isso até hoje. 7 casas para 6 bares. É. Literalmente nós temos 1,1666. Olha o garoto esbanjando na conta. Ah, Brasil. É isso aqui. Esse é o Ufologia de Quintal. Você tá vendo? O que é o Cleiton? Olha só, o que é o Cleiton? O cara é historiador, o cara é geógrafo, o cara é boina, o cara é caçador, o cara tem esse... Só o cabelo que é difícil aqui. Mas o resto, o cara é monstro, meu. Poxa vida. Meu Deus do céu. Olha, gente, aguardem o Dudu, hein? Quando ele começa assim, alisando, depois a paulada dói. Daqui a pouco ele começa a destilar o veneno. Mas vamos lá, eu já tô acostumado, Eu vou liberar os áudios pra galera, os áudios que você me manda lá. Vamos ver quem é que tem o discurso de ódio mesmo, né? Vamos embora. Deixa pra lá, hein? Isso aí é conspiração. Preocupa não, Cleiton, que desse mesmo lugar eu tenho a história do Dudu também pra contar que segura dele lá. Sim, relaxa aí, não dá pra falar nesse horário aqui. Não é o mesmo lugar, é um pouquinho, é perto, mas não é o mesmo lugar. É outro? É outro. Meu Deus do céu. Mas vamos embora. Então o que vai rolar, gente? Ele tem esse bar na beira da estrada que é cerca de 70 metros. Não é longe não, cara. Então o que acontece? Ele sai do bar, entra em casa, sai do bar. É o melhor... Evandro, imagina você tendo um bar, o seu próprio bar, a 70 metros de casa. Então, nesse dia, no dia 9 de setembro de 1976, né, o senhor Ermelindo tá saindo do seu bar. Ele estava ali com o seu bar aberto até por volta de umas 2 horas da manhã, né, então estava ali atendendo o pessoal, aquele negócio todo, ouvindo ali Boate Azul de fundo, né, tomando uma cerveja, né, tomando um quentinho, né, ali, para dar um ânimo, para dar aquele negócio todo. 2 horas da manhã, acabou o movimento, tinha alguns caminhoneiros ali que estavam ali por perto, o Márcio já tinha passado lá nesse dia, né, já tinha passado, tomado uma cerveja, indo embora, cerveja não, que ele não bebe enquanto dirige. O Márcio é uma pessoa extrema, né, de extrema confiança, de extrema responsabilidade, tomou ali a sua água com gás e prosseguiu viagem. 2 horas da manhã, não tem mais ninguém, vou fechar que o movimento acabou e estou indo embora. O que vai rolar? Fecha a porta, tá indo ele e o seu cachorrinho, ele e o seu pequeno cachorro, né? Aquela amizade duradoura, né? Penso eu, aquele cachorro de beira da estrada, né? Que fica no bar, geralmente é caramelo ou pretinho com a cauda para cima, assim, ó. Cachorro assim, caramelo, cauda, que diga né? de passagem, foi solicitação da população brasileira não atendida para a nota de R$200. Que eu acho, aliás, a maior injustiça de todos. Porque a nota de R$200 deveria ser um cachorro caramelo. Porque todo mundo já foi amigo de um cachorro caramelo. É verdade, somos todos caramelo. Então vamos lá, o que vai acontecer? Saiu do bar, né? Fechou ali. Quando ele... Gente, aí eu não sei se você tem essa noção, senão nós vamos agora introduzi-lo nesse cenário. Quando nós falamos bar em beira de estrada, gente, beira de estrada é extremamente escuro, tá? Não é lugar que tem iluminação. Quando nós falamos em BR e estrada, né, ela tem pouca iluminação, pouquíssima. Algumas próximas assim, à área urbana, chega a ter até, né, alguns postes e tudo, mas dependendo de onde você está, não tem tanta iluminação. Então é um lugar, né, e como ele morava numa fazenda, num sítio ali próximo, então subentendamos que não era uma área muito iluminada. Então ele vai sair ali com o seu cachorrinho, aquele negócio todo. Próximo ainda do bar, ele não tinha ainda se afastado tanto do bar. Ele vai dizer que um clarão ilumina todo o local, toda a região que ele estava ali. Ele está andando, ele e o cachorro, e de repente vê um clarão. Puf! Imagina você, aquele clarão. De repente, ele vai olhar e ele vai ver o que parece um objeto. Gente, ele não tem muita visão, não tem muita ideia disso que ele está vendo, tá? Ele não tem muita ideia. Primeiro porque ele vê só o negócio de baixo, aquele aparelho, aquela nave, ou seja lá o que for de baixo, mas ele não tem ideia. Então ele vai dizer que é mais ou menos 4 metros. Ele ouve um zumbido no ouvido. Quem já fez vigílias, olha, esse zumbido no ouvido é um negócio... Eu não vou falar nada, mas vamos embora. Ouve aquele zumbido no ouvido, de repente, aquela iluminação, puf, um objeto de 4 metros. O que ele vai fazer, cara? Não passa nem Wi-Fi.
O cachorro que tá com ele, não é verdade? Não passa nem Wi-Fi, não tem, meu. Não tem como, né? A gente sabe muito bem o que é isso aí. O que vai acontecer? Se então, não né, tiver cara? pronto, o cara faz, né? Não, cara, e olha. E se tiver pronto também, né? Sai da toca. Mas vamos lá. O que acontece então? O cachorro que tá com ele começa a ficar agressivo. Ele diz que ele fica extremamente agressivo, latindo, rosnando, é óbvio. Tem algo que ele não conhece sobre eles com a iluminação e o cachorro com a sua capacidade extrasensorial provavelmente já sentiu que os estagiários estavam operando aquela nave. Era uma nave de estagiários. Né, o que vai acontecer, cara? Começa então a latir, aquele negócio todo. De repente, desse objeto aí, né? Desse objeto, vai sair como se fosse uma luz, um negócio, um raio, e vai em direção do cachorro, cara. O cachorro vai sair desesperado. Mas começou a latir, os caras, cala a boca aí, que coisa? Pá, bum, negócio nele lá. Ele vai ficar aterrorizado. Pô, imagina, cara, um lance desse. Né, você tá ali com o seu cachorrinho, pô, ele aqui, cara, é complicado demais. É complicado demais. É um misto de ódio e medo. Ódio porque o cara atingiu o teu cachorro ali. E medo porque, pô, velho, você sabe que o bicho vai pegar. Né? Talvez o senhor Hermelindo não tivesse essa noção, mas ele sabia que alguma coisa estranha estava ali, cara. Não tem jeito. Né? O que vai acontecer? Acontece isso, o cachorro sai desesperado, a luz, pá, se apaga. Aí o Hermelindo, rapaz do céu, eu acho que esses caras foram embora. O que ele vai fazer, cara? E como ele não tinha se afastado do bar, ele vai se abrigar no bar e falar, cara, mas se esses caras não foram? E se eles foram? Pelo sim, pelo não, eu vou me esconder no meu bar. Né? Por quê, gente? Falando em bar, bar é um lugar de alento. Bar é um lugar que você se sente protegido, né? Ó, Dudu. O bar é onde você compra alegria líquida. Entendeu? Cara, o bar é o lugar da felicidade, né? É o lugar do acalento, tá? Então o que o cara faz? Ele vai pro bar se esconder. Aí ele vai por trás do bar. O relato diz que o desespero era tanto, gente, que ele não consegue abrir a porta. Você tem uma ideia do desespero do cidadão. Não conseguia abrir a porta. E coloca a chave e o negócio não vai. O que ele faz então? Cara, ele fica aí de repente, ele tentando ali abrir, tentando mexer, volta novamente aquele objeto em cima do estabelecimento. Aí, meu Deus. Ih, meu Deus do céu, já me acharam aqui no meu cantinho. Às vezes os rapazes só queriam tomar uma cerveja também, né? Tomar um suquinho de cevada, uma coisa ou outra. Talvez não era nada demais também. Às vezes eles já tinham abandonado, né? Mas Podia o cara foi pro bar. levando. Vamos lá também, né? Vamos chegar lá, ó. Vai que ele vai abrir, né? Vamos tomar. Aí sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei daquele cidadão que falou que tomou uma cerveja com os ET que foram na casa dele. Lembra aquele que fez anteninha de papelão e né, decodificou a linguagem dos ET lá? Ele disse que tomou uma cerveja com os caras também, cara. Chegou lá e, ó, toma aí, cara. Cerveja, torresminho, aquele negócio todo. Mas deve ser um papo maneiro, né? Você tomar uma cerveja com os ET. Deve ser um papo de outro mundo, né? É uma loucura, né, meu? Papo de outro mundo, literalmente. Caraca, ia ser muito louco, né? Meu Você sentar ali e falar, e aí, como é que é as coisas? Não, os caras deram até uma roupa pra ele. Ele disse que os caras deram uma roupa pra ele, que você bate a faca assim e ela não fura. Se tiver um tiro, ela absorve a energia. Mas você sabe por que os alienígenas foram lá pro bar, cara? Porque o espírito do bar é uma linguagem universal. É verdade. Não, concordo plenamente. Mas vamos lá, né? Vamos Você acha que se voar tiver alienígena, você acha que só tem bar na Terra? Utilizando a mesma lógica que a gente supostamente diria que não tem vida só na Terra, por que vai ter bar só na Terra? Porque só a Terra tem coisas maravilhosas desse jeito. Mas vamos lá, vamos embora. Então o que vai acontecer? Cara, ele vê ali o objeto, pá, acende de novo em cima do bar dele. Aí ele, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço, cara? Diz ele que olhou ao lado assim, viu um pedaço de pau, um caibro, aí ele, é agora que eu se consagro. O que ele fez? Pegou o pedaço de pau lazarento, vai bater no meu cachorro, jogou. Ele disse que ele não viu nada, porque os caras apagaram de novo, né? Pá, ó, não estamos mais. Mas ele disse que ouviu quando aquele pedaço de pau atingiu uma superfície que ele estima que tenha sido esse aparelho. Cara, então é um negócio assim, né, meu?
Doido. Então imagina você, ele, cara, ouviu pegando o objeto que ele lançou, pegando na suposta nave. E aí o que acontece, cara? Naquele momento os caras ficaram prostitutos da vida. Ah, não, pô. Ele só quer abduzir o cara tá agredindo? Não, agora não. Aí o bicho começa a pegar de novo. Então o que acontece? Ele vai, aquele zumbido que ele tava ouvindo, que é um sonzinho de fundo que fica, parecendo que você tá numa panela de pressão, aquele zumbido que ele ouviu, que ficava perturbando, ele para, ele cessa. Ele vai dizer que vai ouvir um silvo. Como se fosse... cara, isso aí também, meu Deus do céu, né? É um silvo como se fosse uma lamparina a gás, que é um... Lamparina a gás. Quem já teve isso aí sabe muito bem como é que funciona. E aí ele sentiu, depois desse barulho, uma pancada no ombro. Tipo, pá! Aí ele caiu. Caiu, cara. Ele foi aquele barulho, após aquele barulho, uma pancada no ombro. Aí o que ele fez, cara? Trouxa quem fica, saiu correndo. Então o seu Hermelino saiu correndo, e aí, né, se catando cavaco no chão, saiu correndo, e aquela luz, tá, veio pra cima dele. Então tava parada no bar, quando ele saiu correndo, os caras foram atrás. Diz ele que ela vai ficar cerca de 8 metros acima dele. A ideia que ele tem é que ela fica mais ou menos cerca de 8 metros acima dele. Aí o que vai acontecer? Isso, cara, ele já estava chegando perto de casa, já pô, 70 metros de casa, não é longe, né? 70 metros não dá uma quadra, né, Dudu? Depende da região, geralmente não é menos que uma quadra. É que tem Não chega a dar uma quadra. O conceito de quadra no Brasil é meio relativo, né? Tem locais que com uma quadra é uma coisa, e tem locais que uma quadra, meu amigo, pra você dar uma volta na quadra, você tem que dar uma volta mesmo. Cara. Então, assim, mas... ainda mais em Minas Gerais, né, cara, que é logo ali, né? O logo ali de Mineiro é 5 mil quilômetros. Não, segue aqui. Por isso que eu prefiro... Não, cara, E antes que alguém fale alguma coisa, eu falo isso, minha avó é mineira, eu tenho família em Poços de Caldas. É aqui pertinho. A minha família também é de Minas. O pessoal, aqui pertinho, não liga não. É aqui, segue aqui, ó, do ladinho. Aí do ladinho o cara anda. Por isso que nesse ponto até é legal o cara que é de Floripa, né? O Catarina, o cara fala, tu segue reto toda a vida, segue toda a vida. Aí sim, tu fala, não, cara, é pra seguir toda a vida. O negócio é longe mesmo, então segue toda a vida. Expectativa de vida 70 anos, né? Então tem... Mas vamos lá então, né, gente? O que vai acontecer? Ele vai correr pra casa e pega aquele negócio todo, de repente, ele vai dizer que tem um buraco no meio daquele objeto, e dali vão sair umas correntes com uns ganchos. Cara, esses eram estagiários de um frigorífico, velho. Pode ter certeza. Isso era estagiário de frigorífico, cara. Os caras estavam buscando espécie pra... Eu não sei o que estavam buscando, mas é estagiário de frigorífico. Pode ter certeza. Eu já acho que eram estagiários que estavam brincando de Homem-Aranha, cara. Ou de Batman, alguma coisa assim. Porque não tem explicação. Aliás, é a primeira vez que eu escutei uma história que os alienígenas, em vez de ter aquela luz clássica pra sucção, os caras mandam uma que é a luz sólida, né, que eles chamam. Pra mim, é bem maluco isso aí. Mas aí, Dudu, olha só, aí que tá, aí nós conseguimos ver, eu penso assim, né, cara? Aí nós conseguimos ver a diversidade que esse universo tem, velho. A diversidade que esse universo tem. Ou esses universos têm. Porque nós vemos várias tecnologias, cara. No mínimo, se a história for inventada, eu não vou colocar o se aqui, no mínimo o nosso amigo Hermelindo foi criativo. Original. Né? Porque, cara, eu confesso que nunca tinha escutado uma dessas com corrente jogada e supostamente o alienígena foi descendo pela corrente. Sim, então, aí que tá. E essas, assim, cara, aí o que acontece? E esses relatos, essas narrativas, elas em sendo original, Dudu, elas trazem, né, como é que eu vou dizer? A gente sempre fala, tem gente que fala, relato, não presta, mas não, gente. Existe uma ciência para isso, tá? Existe uma ciência para se coletar relatos, existe uma ciência para fazer entrevista. Então, o relato, a narrativa, ela vai ser analisada. E tem coisas que se você for observar, ela não traz credibilidade à narrativa. Entendeu? Não traz credibilidade. E aí que está a possível veracidade dos fatos.
Porque quem vai inventar uma história com uma coisa que não faz sentido nenhum? Não faz sentido nenhum. É igual quando você fala de várias coisas que acontecem na nossa história, né, que são relatadas e depois são comprovadas. Aquele relato é muito louco, aquela história é muito doida. Mas você vai ver, não é verdade, pior que é. Então, isso, quando nós falamos de técnica de entrevista, técnica, né, isso acontece, as narrativas. Tá? Então, existem coisas que a pessoa que inventa, ela, geralmente, é aquela história maravilhosa e cheia de coisa que vem um cara. Quando é umas histórias doidas, assim, cara, por que o cara vai inventar isso? Uma história meio romantizada, né? O cara cria muito factoide, muito detalhe. Às vezes o cara cria tanto detalhe, a história fica tão igual que você fica tipo. Você meio que desconfia, né? Aí então. Quando o cara. E aí tem história que o cara é meio curto, objetivo, claro. E você pergunta uma vez, é essa história, você pergunta duas, é essa história. Você pede por um novo detalhe, o cara não tem. Né? Porque tem uma coisa que acontece, muita gente já falou aqui várias vezes sobre isso, que é o cara, lembrei de mais um negócio aqui. Me ocorreu. Que é meio que o cara assim, tipo, eu quero, gente, vamos conversar sobre isso mais e tal. Daquela enfeitada. Os novos acontecimentos do caso tal, né? Novidades sobre o caso tal. Vira e mexe. Mas vamos embora, vamos acabar com o Hermelino aqui. Então o que vai acontecer? Ele vai dizer que lança aquelas correntes com gancho, né? Então era um estagiário Rambo do frigorífico. Eram estagiários do frigorífico. Lançaram aquilo ali. De repente o que rola? Vem um ser surfando naquelas correntes. Então ele vem ali no meio, ali, ó, como Homem-Aranha. Eu já imaginei um Tom Cruise anão, tipo assim, Missão Impossível. Não, juro, cara, a hora que eu li a primeira vez, eu falei assim, cara, isso aqui é o Tom Cruise. Tom Cruise pequenininho, né? O Tom Cruise ufológico. Tom Cruise anão. Tom Cruise até a roupa, tá ligado? Até a roupa dele é mais ou menos ali, né? Tom Cruise intergaláctico. É o verdadeiro Top Gun alienígena. Não é, gente, não é. É o abdução. Boa. Então desce ele lá, e aí ele vai dizer que é o seguinte: o cara bate nele de novo, ele cai aquele negócio todo, e ele começa ali a sair no tapa com o alienígena Tom Cruise. Então ele vai dizer que é mais ou menos 15 minutos, gente, de bolacha. E ele vai dizer, tem uma entrevista dele, tem um recorte dele, cara, que é na televisão, você dá risada. E o cara perguntou, mas o senhor deu porrada? Eu dei mesmo, dei com força. E ele vai 15 minutos embolachando o alienígena tentando sair, e ele descendo a bolacha no peão, socos, pontapés, bolachões. E aí o que acontece? Depois de 15 minutos, diz que o alienígena pega e dá um não sei o que, e coloca e joga o gancho daquele no tornozelo dele. Então vai lá e pá, no tornozelo. Aí quando ele vê que pegou, que laçou, o que o alienígena faz? Sobe pela corrente de novo. Sobe lá. Aí sobe pela corrente, deslizando. Manja aquele bagulho meio polidense, né, cara? Então ele vai fazer isso aí. De repente, ele já tá desesperado. Quando o cara puxa ele, né, pelo tornozelo, ele fica de cabeça para baixo. Então fica aquele pirulito ali, né, cara? Parecendo um pirulito ali enrolado, de cabeça para baixo, se debatendo. E o que ele fala? Ele diz que tem aquele buraquinho lá em cima, mas o Hermelino não era trouxa, cara. O Hermelino é dono de bar, gente. Entendeu? O Hermelino não é trouxa. O Hermelino tá acostumado. O que acontece? Então, quando ele chega próximo à entrada, ele diz que vai colocar as pernas, né, naquele objeto lá para não entrar e se soltar. Manja o Pica-Pau, tem um episódio, né, que o jacaré vai colocar ele na panela para fazer uma sopa. E o Pica-Pau põe as mãozinhas assim na panela e não entra. Você que é mais velho, que já gostava disso, vai lembrar, é clássico, né? Então é mais ou menos isso. O cara começa a puxar ele lá e ele com a perninha na entrada ali para não entrar. De repente que negócio. É tipo aquele sapo lá, né, cara, que segura, que enforca a cobra para não ser engolido. É isso aí, cara. Então o que vai rolar? Bate com as perninhas ali, sai aquele gancho e o Hermelino despenca. Tadinho do Hermelino, vai dizer que mais ou menos 6 metros de altura. E o Hermelino ainda vai cair, gente. Ainda vai cair
Numa planta aí, o Evandro pode falar sobre isso, se é que ele viu, né? Se é que ele estudou isso aí, porque o Evandro é uma figura. O que vai rolar, né, cara? Ele vai cair numa planta, ela vai cortar ele todo, cara. Corta ele todo. Ele, pum, caiu ali. E, gente, não tem nada engraçado nesse relato, que é um relato traumático. Mas se tivesse algo engraçado, tá em que, enquanto ele lutava e embolachava o extraterrestre, ele pediu ajuda, porque ele estava perto de casa. Diz que o cunhado abriu a janela pela fresta e ficou olhando. É treta, então ele tá brigando. O cunhado o que falou? Eu que não vou me meter, né? Não sou homem de briga, eu sou de paz, não quero saber disso. O cunhado ficou só olhando. Cara, típico de cunhado, né, velho? Ficou vendo o cara apanhando lá e nem pra dar uma ajuda lá. Ficou de longe, olha ele. Ele confirma depois, o cunhado confirma esse relato. E fala, olha, eu não fui, né, senhor? Aliás, o formato da nave é dado pelo cunhado, né? Porque ele mesmo só ficou debaixo da nave. Melhor, então ele não consegue ver o formato direito assim. Então. E aí, o que é legal, né, gente? Olha só. O formato que o cunhado fala que tem, né? Parecia um sino. Cara, Vimana, caso Westerndorf, né? Cara, isso aí, meu, é muita coisa. Aí o que vai acontecer? Ele chega, depois dele cai ali, chega em casa ali, né? Todo meio mequetrefe. Aí vai, pô, fala, né? Ele tá em choque, em estado de choque, muito machucado. Aí o cunhado fala: rapaz, eu vi você, Menezes, mas sabe o que é? Eu não tive coragem de ir lá. Eu ia até ir, mas falei, não vou, se eu for salvar ele vai ficar bravo comigo. Porque ele gosta de resolver os problemas dele, eu não vou fazer isso. Não vou deixar ele lá. Eu achei que você dava conta. Eu falei, eu não vou me meter, né, cara? Não vou me meter. Muito amigo, né? Poxa. Ele chega em casa cheio de hematoma. Cara, assim, eu tô tirando sarro, cara, mas eu tô tirando sarro porque assim, o Hermelindo, ele faz quase que exatamente o que eu acho que eu ia fazer, cara. Qualquer um, né, sabe, cara? Assim, qualquer um. No desespero, mano, sabe? Tipo, e veja, até o final o cara tá tentando escapar do negócio, mano. Entendeu? Até o final ele lutou. Agora eu vou dizer também, viu, Evandro? O extraterrestre que nele falou, né? Que com a aparência do cara, 1,5 m de capacete, né? Uma roupa cinza, o capacete também cinza. Cinza ou meio aquela cor de aço escovado, né? Mais ou menos isso aí. Colada no Mas corpo. também outra coisa também, viu, Evandro? Duas coisas. Os caras não iam conseguir me puxar de gancho nunca. Ia ter que ter umas 2 naves pra ajudar. Puxar de gancho. E segunda, velho. Se eu pego um alienígena com 1,5 m, ele ia tomar um que ia quebrar o capacete dele e eu ia voltar pra casa. Ele inclusive... Ele disse que numa parte da briga... Ele fala que ele tentou bater no cara pra prender ele. Ele fala que ele queria mostrar pro pessoal. Ele queria mostrar pra galera, né? Ele fala isso aí. Ele fala, não, eu queria pegar ele mesmo pra mostrar pro povo todo. Pra todo mundo saber aqui, ó, como é que é e tal, não sei o quê. E, gente, e aí acaba, né? Acaba, mas tipo assim, né, cara? O lance é assim. E ele depois ele vai relatar isso, ele tem os hematomas físicos, inclusive no tornozelo, que ficou inchado, os joelhos dele cheios de hematoma, o tornozelo da qual ele foi içado ficou inchado e com as marcas, tá? Então assim, ele tem esses retratos físicos disso. Então é isso aí, gente. Ufologia de Quintal. Acabamos aqui, vamos lá agora, vamos começar então. Chega junto, Dudu. Dudu, chega junto aí, Dudu, traga a sua ideia sobre o caso Hermelindo. Vamos lá, Dudes. Bom, Cleito, é mais um caso, mais uma casuística que no mínimo é muito interessante tu escutar o relato. É muito legal você escutar uma partezinha, a gente só conseguiu achar um pedaço da entrevista do próprio, né? Falando e tal, o que aconteceu. Ele fala de um jeito bem simples, assim, pô, é muito legal. Isso que eu mais gosto dessa parte da ufologia, até falei no outro episódio, a parte que é mais legal é você conhecer essas histórias. Cara, no mínimo são histórias que você pensa, fala, pô, e se for verdade? Ou pelo menos no mínimo você se diverte, né? Por isso que a ufologia de quintal, a gente trabalha aqui, ou entre aspas, trabalha aqui, levando um pouco na brincadeira, na chacota, mas não necessariamente não desrespeitando, né? Quando eu digo na chacota, não desrespeitando a pessoa, não desrespeitando o caso, nem nada disso, porque literalmente a gente tem a mente aberta no sentido de que, cara, isso pode ser verdadeiro,
né? Mas assim, também a gente não precisa levar necessariamente a ferro e fogo, porque a gente não é jornalista, a gente não tem que dar veracidade pro caso, ou a gente não tem que necessariamente falar, cara, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso. A gente gosta do caso, a gente gosta de se debruçar sobre esse caso. E essa casuística é incrível, né, cara? Só que é realmente assim, é uma história completamente original, porque essa parte das correntes é a que mais me chama a atenção. Porque eu nunca tinha ouvido falar de uma abdução ou uma suposta tentativa de abdução assim. Geralmente é aquela da luzinha, né, que tem aquela tração motora e que vai puxando a pessoa, ou é daquela pessoa que ela é, vamos dizer, entre aspas, abduzida mentalmente só. Então assim, ela tá dormindo e ela aparece lá na nave. Então assim, essa história da corrente realmente é completamente diferente de qualquer outra, né? Eu tinha escutado, pode ser que de repente algum ouvinte aí, alguma pessoa que está escutando a gente fala, não, antes já tinha um outro caso assim e tal, manda lá pra mim, porque eu confesso que eu não conhecia. Eu adorei, né, cara? Eu não tenho nem o que dizer, eu adorei. Não dá pra cravar se é verdadeiro ou se é falso, não sei. Mas o que tu acha, Dudu? Cara, é assim... Assim, você é mureta quase sempre, mas assim, se você fosse apostar assim, o que o Dudu acha? É muito difícil, eu sou mureta quase sempre. O que eu diria que tende um pouquinho mais pro lado verdadeiro é o fato que tem o cunhado dele que viu a nave. Então isso deixa a história, se fosse só o relato dele, aí é aquela coisa que a gente pode falar, cara, é um devaneio do cara, o cara, sei lá, surtou, brigou com uma outra pessoa, Pode ter tomado aquela pilha que tem uma cobra, né? Já viu aquela o cara é botequeiro. O cunhado confirmar a tua história? Mas às vezes... a tua história, quer dizer, pô, deve ser verdade mesmo. Não, mas também era o mínimo que ele tinha que fazer. Viu? Mas também tem o seguinte, ajudar, né, velho? De repente o cunhado olhou e falou, cara, o cara deu um soco no alienígena. Bateu no alienígena, não vai bater em mim? Não, cara, eu vou confirmar a história do cara. Eu vou confirmar a história do cara. Assim... o cara geralmente, eu não sei lá Mureta. lá em Minas Gerais como é que funciona, mas aqui no interior do Paraná, geralmente o botequeiro é o cara mais esperto do rolê. É o cara que já tá safo, o cara já sabe o cara não é trouxa, tudo um pouco e tal. O cara não ia inventar uma história assim muito do aleatória, do nada. Se é um relato que é só dele, você fala, cara, é um relato só dele, o cara de repente brigou com alguém, não quis falar que apanhou de alguém, aí você até entende. Agora, quando você pega um relato que o cara fala, velho, olha, aconteceu tal coisa. Aí o cunhado fala, não, realmente, olha lá, a nave ali, eu vi. Aí tu fica mais pro lado do believer do que do não believer. Mas, sim, vou ficar na muretona e não estou nem aí para a sua opinião. Um abraço. Mas é o Zé Mureta. Vamos lá então, Evandrão. Chega junto aí, Evandrão. Lembrando que hoje o nosso projeto é um episódio mais curto, hein? E acho que nós vamos bater essa meta hoje. Vamos lá, Evandrão. Vamos ver se nós conseguimos. Eu vou tentar dar uma resumida aqui. Bom, enfim, do caso, cara, pode ter sido várias coisas, assim, e eu concordo com o Dudu, a coisa que mais corrobora aí é esse depoimento do cunhado. Inclusive, uma coisa que eu achei super interessante é que ele, né, isso é relatos separados, ele realmente não descreve o formato da nave, até porque só a viu por baixo, né? E o formato da nave vem justamente do cunhado, que com um ângulo diferente. Então, assim, se foi uma história combinada, né? E provavelmente não, porque eles foram, né, interrogados em momentos diferentes, foi uma história muito bem montada, né? E como o Dudu falou, assim, extremamente original. Eu também concordo, eu não tinha visto, assim, questão de cabo. Até achei estranho. Não, é sério, cabo? Não tem a luzinha, aquela normal lá, no sólido que sobe o câmera. Porque até aquele impacto que ele dá no ombro, né? Às vezes tem essa coisa também de você... Às vezes você desmaia, às vezes você paralisa, às vezes você sente o impacto antes de paralisar. Talvez tenha sido o que aconteceu ali. Tentaram paralisar o cara e não deu muito certo, né? Tipo, o estagiário meio que errou a dose, o botãozinho ali, igual aquele episódio que você comentou lá do desenho, que é muito legal, né? E aí, o seguinte, o cara ainda por azar, ele cai em cima de uma yucca, né, que você, se digitar aí, você vai ver, que é uma planta, ela é um pouco parecida com um coqueiro, lembra? Um coqueiro meio de longe. Geralmente ela é mais fina
Mas existe também a yucca elefante, que, se eu não me engano, foi o caso aqui, que ela é bem mais grossa e realmente ela é bastante cortante, tá? Não parece tanto, mas as folhas são bastante duras e são capazes, então, de fazer a maioria desses hematomas que ele está ali, né? Inclusive o hematoma no tornozelo, porque ela tem bifurcações, né? Que poderiam ter segurado o pé dele na queda. Poderiam, não estou dizendo que segurou, né? Outra coisa que eu achei estranha desse caso, eu falei uma parte que eu achei interessante e outra parte que eu achei estranho, que é uma briga de 15 minutos, né, mano? Vamos com a gente, né, cara? Quem consegue brigar durante 15 minutos, velho? Nenhum lutador, não tem. Cara, uma luta que eu lembro longa é, sei lá, do Horace Gracie com o Randy Couture, que durou horas, né? Mas, cara, tipo, os caras eram profissionais, então assim, 15 minutos é muita porrada. Embora o que eu acho que aconteceu, da minha opinião, a luta durou pouco tempo. Só que aquela coisa, né, cara? Quando você tá assustado, tipo, você corre de um cachorro. A tua lembrança é que você não ganhou de um cachorro, você correu de um cavalo. E aquilo ali foi uma eternidade, que o tempo não para, né, exatamente, cara? e você correu, exatamente, o tempo para, parece assim que você correu por horas. Então eu acredito que seja isso, porque assim, é difícil alguém ter filho, e ainda mais no jeito que ele disse, no desespero, né? Diz que ele dava de todo jeito. O cara perguntou, mas o que você deu soco? Você deu de tudo. Isso eu achei muito interessante, um relato muito verdadeiro. Então eu não acredito que o Ermelindra esteja mentindo. Eu acho que deliberadamente, né, cara? Deliberadamente. Eu acho que ele acredita até pelo jeito que ele descreve. Porque assim, ele não ele não tenta ajeitar a briga. Ele até meio que passa, cara, eu não sei direito o que aconteceu, porque eu tava tão desesperado, então o que eu podia eu fazia. Então se virava pro pé eu dava pesada, se virava pra mão dava uma mãozada, virasse perto da boca eu mordia. Entendeu? Então, muito aquele desespero. Isso eu acho que corrobora pro sentido, pelo menos, verdadeiro. Agora, pode ter sido, por exemplo, como alguns casos passados, algum tipo de alucinação causada, às vezes até por álcool, mas alguma coisa de cardiovascular novamente, encaixa um pouco. Mas não totalmente. Então, assim, esse caso ele vai ficar bastante estranho, só que, pra mim, é pouca testemunha para bater o martelo ainda, né? Porque você tem outras linhas de pensamento que você pode encaixar no caso do tipo os dois estavam ali mancomunando, né? Embora eu não acredito nisso, pelo fato que eu já expliquei, não dá para perceber que o Ermelindra está mentindo. Então vamos supor, então ele alucinou. Então ele alucinou. Tá, mas se ele alucinou, como é que o cunhado viu? Se a alucinação era dele, como é que ele alucinou o outro cara, né? Tem alucinação coletiva, não, isso é normal. Tem esse caso de indução mental, né? Então, assim, você chega... Imagina a situação, Cleiton. Você chega todo estribuchado, né? Então você caiu em cima de uma planta todo arregaçado, e aí você fala essa história. Se você for pego de surpresa, a tua mente realmente pode começar a criar coisas, né? Você estava em estado meio de sono ainda, né? Tipo um estado superficial do sono, e você pode começar a achar que aquilo realmente é verdade. Isso não é tão incomum, certo? Então isso poderia ter acontecido? Poderia, mas é um caso extremamente raro, difícil de acontecer. Então, novamente ele como Dudu, acho que consegui explicar as duas vertentes, né? Por que eu acho que o caso é verdade? Porque não dá, eu tenho plena certeza que o menino não está mentindo. E se ele alucinou, então como o cunhado viu? Então por isso eu acredito que o caso é verdade. Só que muitas coisas do caso podem ser explicadas de outra maneira, e muitas coisas do caso também não corroboram, como por exemplo o fato dele ter brigado durante 15 minutos com o ET. Né? Tipo, o ET vem lá da Conchinchina e não sabe lutar uma capoeira. Sabe o que no Brasil? Cara, não tem jiu-jitsu. Não tem um jiu-jitsu, um estilo Gracie ali, que Aí acho que outra, tinha né? inventado na É época. muita vontade. Entendeu? Não tem aquela malandragem. Muita vontade desse ET pegar o cara, né? Porque, velho, vamos dizer, tentei, deu errado, cara, tá cheio de humanos na Terra pra pegar. Pra que ele queria pegar bem esse, assim? Pra que tanta resistência? Cara, mas aí vai outra coisa, né? E outra parada. A questão da pesquisa, ela é específica. Ela é específica. A doutora Gilda Moura, nós já falamos sobre ela várias vezes, ela tem um estudo maravilhoso sobre isso aí. Você que não conhece nada, que quer se introduzir nessa área de ufologia, na área de pesquisa, na área de abduções, leia a doutora Gilda Moura. Ela tem um material vasto e muito bom sobre isso. Então, assim, tem aquele negócio, né, Dudu, que é geracional, né? Não tem jeito.
Então, é o Dudu? É o Dudu. Então vai ser ele, vai ser o filho dele, se não for o filho dele, vai ser o neto dele. Cara, é um estudo maravilhoso. Bom, mas vamos lá. Só desculpa, Vamos lá, Evandrão, Vitor, Evandrão, pra gente acabar. Vamos lá. Eu quis dar uma resumida aqui e pulei um começo que eu acho que pode ser interessante, que é a questão do cachorro. Porque, por exemplo, se ele vai pela minha versão que ele teve um ataque cardíaco, alguma coisa assim, uma alucinação, um desmaio, sei lá, alcoólico que seja, o cachorro dele geralmente não abandona o cara. Consegue entender o que eu tô dizendo? Sim, sim. Então ele poderia ter desmaiado, poderia ter morrido. O cachorro vai ficar. O cachorro fica ali do lado. É um cachorro que estava com ele já há muito tempo. Né? Acompanhei, inclusive, de madrugada o cachorro ainda estava acompanhando o cara. Sim. Certo? Então aí ele descreve essa questão. E assim, vamos imaginar que nada disso teria acontecido com o cachorro. Mas então, onde está o cachorro nesse momento? Já que no bar, lá no bar, com vários testemunhos, ele estava com ele. Então por que não voltaram junto? Quer dizer, alguma coisa realmente assustou esse cachorro. Eu quis pular essa parte, fazer um resumo, mas acho que ela é realmente importante para trazer. Coerente, aqui. É coerente. É coerente para você fazer essa análise aí, que tem coisa aí. Gente, pra mim, fechando o caso, eu sou believer mesmo, não tem mureta aqui não. Esse caso ele é muito interessante pra falar que não rolou, entendeu, Dudu? É muito interessante. Eu não falei que não rolou. Cara. Não. Hora da treta. O senhor tome cuidado. Eu não o senhor, derrubei, por gentileza, eu não derrubei o seu muro. Seja respeitoso. Vossa Senhoria está faltando com a verdade. Vossa Excelência é o canastrão. Depois Vossa Excelência terá sua réplica. Nesse momento agora falo eu. Né? Então Vossa Excelência, agora falando sério, o que acontece? Eu acho que esse caso é um caso muito bem montado, um caso muito bem relatado, com evidências físicas. Então, assim, o que acontece? Cara, eu não posso chegar aqui e também dizer que tudo é relativo. Nem tudo é relativo na vida. Existem coisas que não são relativas. Então, para mim, aí é na minha opinião, obviamente, né, altamente believer. O caso, né, ele traz, para mim, no meu modo de ver, uma credibilidade por vários aspectos. Tá? Que aspectos são esses? Ele vai trazer uma técnica que não era comum quando a gente fala, por exemplo, de filmes, de cultura popular, né? Nós falamos sobre isso alguns episódios atrás. Não era comum, ele fez uma narrativa totalmente diferente. Tem esse lance do cachorro, tem o lance do cunhado que viu, né? E ele vai trazer à tona E aí o que mais eu acho interessante é que a nave que o cunhado viu não é aquela nave do imaginário popular do disco voador. Muito ao contrário, é uma nave que ela é relatada em algumas histórias, em alguns momentos. E eu duvido que o cara, em 1976, no interior de Minas Gerais, tinha esse conhecimento. Eu duvido. Não, duvido, eu acho que é muito pesado, mas eu acho muito difícil que ele tivesse esse conhecimento desse tipo de nave, tendo em vista a época em que nós estamos relatando, né, e o local que ele está. Entendeu? Então, assim, eu acho são detalhes, assim, que trazem para mim uma credibilidade muito grande nesses relatos, entendeu? Então, para mim, por que eu acredito? Por conta dessas coisas, tá bom? Então, para mim, aconteceu sim, tá? Estagiário, Tom Cruise, abdução... Tom Cruise já não. Não, Evandro, Tom Cruise anão é uma coisa, você tá falando duas coisas ao mesmo tempo, isso é um erro de português. Tom Cruise anão. É um pleonasmo. É um pleonasmo vicioso. Tom Cruise anão, não dá, né, cara? Então, assim, né? Ufologia de Quintal. Mas vamos embora, então, pra terminar. Chega lá, então, Dudu, dá o teu alô pra galera, teu abraço final e vamos embora, que hoje é o Pocket. Pocket de 2 horas, mas vamos lá. Pra variar, né? A gente tenta fazer curtinho, mas é quase impossível. Bom, menino Cleiton, menino Evandro, quero falar aqui sério aqui, né? Que é sobre o Apoia-se, né? Você que quer ajudar esse podcast, esse humilde podcast a melhorar, a crescer, a gente tem aí o nosso querido, vocês devem ter percebido que existe um pouquinho mais de qualidade, quer dizer, bastante qualidade a mais no sentido da edição, porque nós fomos abraçados por um editor, que é esse menino maravilhoso, o Celésio, e aí a gente tem lá o nosso Apoia-se, que é para isso, que é para a gente custear a edição. Então, para melhorar o nosso podcast, para que você possa ter
Toda semana esse podcastzinho humilde, porém que a gente faz com muito carinho, com muita satisfação. Entra lá no Apoia-se, ajuda a gente, tá? Ufologia de Quintal. Então, apoia-se/Ufologia de Quintal. Queria inclusive mandar um abraço, né, menino Cleiton? Porque a gente já tem alguns apoiadores. O Luiz Paulo, cara. Sobe as palminhas, Luiz Paulo, gente boa demais. Esse foi aquele cara, o Evandro, que eu falei pra você, que é o cara que não tem o chassi de grilo. Esse cara é forte, velho. Esse cara é forte. O cara já comprou na lojinha do Ufologia de Quintal. O cara tá apoiando a gente. Esse cara, porra, mora no nosso coração, não paga aluguel. O cara é gente boa demais, cara. Gente boa demais. Já troquei altas ideias com ele lá no Instagram. Gente boa demais. Outro apoiador nosso, o Rony, cara. O Rony, apoiadorzão nosso. Eduardo Aranda. Cara, esse é ouvinte raiz. Esse tá aí desde que era mato, olha, né? não tem o que falar. Ouvinte raiz, cara, gente boa demais. Outra apoiadora nossa, a Carol, do Pseudociência Podcast. Lembra que eu falei pra vocês que o podcast dela é top demais? Ela é a nossa apoiadora. Tá vendo só? A gente tem também o Iago. Pô, Iagão, um abraço pra você, cara. Valtão. E tá aí, a sessão abraços. O Tiwi, nosso grande Tiwi, também é nosso apoiador. Então, pesada, um super abraço e não esquece. Hora do Merchan. Paga uma gelada pra nós. www.ufologiadequintal.com.br. Você pode comprar camisetinha do Ufologia de Quintal, do Estrada Sobrenatural, do Relatos Flutuantes e também do Ufologia e Ideias. Então, super abraço para vocês, tudo de bom e até mais. Bom, é isso aí. Então, você ouviu agora o Dudu fazendo o jabazinho. Vamos lá, então, para o Evandrão. Evandrão, suas considerações finais, na verdade, seus abraços finais, né? Vamos lá. Não, só abraço ao pessoal aí todo, né, todas as redes e e-mails, né, o YouTube também vem sempre tem ouvinte novo lá. Então, obrigado a todos, pessoal da Belas Artes, como sempre aí, né, Maiara e turma da edição limitada lá. E um abração ao Walter também, né, que participou e já com sumiu. a gente, né, e foi muito bacana. Já sumiu. Claro, já perdemos essa amizade, mas a ideia agora é chamar a galera para fazer programas assim também, né, tipo um quarto integrante do grupo aí para jogar mais fogo no parquinho. Então, brigadão, Walter, e até a próxima, companheiro. Vamos lá, então. Aberta, Ele ficou boladão com esse apelido, hein? Ficou boladaço. Coisa do Dudu. Coisa Mas minha. vamos lá. Olha que Gente, canalha. então, Coisa do... Vamos lá, gente. Ele, então, ele negócio... faz e joga nos outros, né, cara? O Isso que é negócio, legal. não. Mas ele faz de forma habilidosa. Não, ele é bom, né? Ele Porque faz eu quase bem. acreditei que Não, fui é eu bom. que dei esse apelido pro cara. Foi Que você, bom ô. você. Nossos ouvintes Se liga conhecem. que se... Nossos ouvintes nos conhecem. Lá vem Não o rapaz queiram- do não cabelo queiram de boneca velha, Macular lá a minha imagem. Não queiram macular a minha imagem. O santo. Não, Lá vem gente, é o o santo do seguinte, pra exército. você que teve paciência, olha lá. É o ódio que tenta prevalecer, mas o amor vencerá. Gente, Isso o aí. negócio é o seguinte: você que teve paciência de nos ouvir até agora, muito obrigado, Terráqueo. Eu quero mandar um beijão no seu coração para você que tem nos ouvido, para você que tem nos acompanhado e para você que tem nos ajudado no YouTube também. Nossa meta agora é chegar a 1000 inscritos, estamos quase lá. Dê uma forcinha para nós, né? A nossa meta, a nossa ideia agora é chegar a 1000 inscritos lá e vamos chegar. Estamos chegando, estamos juntos. E o negócio é o seguinte, gente. Tenham uma excelente semana, que fiquem com as bênçãos do Criador e não se esqueça, quem procura, acha. Rapaz, mas já Olha pensou só, um negócio desse? Seria louco, né, cara? Seria... Se bem que eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui. Eu acho que o planeta Terra tá tão louco nesses últimos 1 ano e meio que eu acho que se chegasse, o que não vai acontecer, eu acho. Mas se chegasse lá o porta-voz americano e falasse assim:
ó, isso aqui realmente é alienígena. Eu acho que o povo ia olhar e falar, ah, tá, caguei. E tipo, dane-se. Tô nem aí. Cara, é assim, eu acho que em isso acontecendo, é só um retorno ao que sempre foi, Dudu. As sociedades humanas sempre lidaram muito bem com esse desconhecido que vem de algum lugar. Desde a espiritualidade dos tempos antigos, que chamavam de anjos, de deuses, né? Cara, as tribos indígenas, todo mundo teve contato com alguma coisa, cara. Todo mundo. Sempre foi muito comum isso na nossa sociedade. De um determinado momento em diante, isso virou um tabu. Isso virou loucura. Isso não existe. Nós estamos sozinhos no universo. Nós estamos sozinhos em toda a existência. Eu acho, assim, eu só acho que nós iríamos voltar à normalidade. Essa é a grande realidade, cara. Nós só iríamos voltar à normalidade. Só iríamos voltar como é que eu vou dizer assim? Não entender, né? Mas a confessar, a dizer que existe alguma coisa além do que nós estamos aqui. Eu acho que é só isso. Só voltar ao normal. Eu não vejo isso como uma grande... É só voltar ao normal, que sempre foi. As sociedades antigas, as civilizações antigas, nunca tiveram tabu com isso. Tratavam muito bem com isso, né, cara? Nós que colocamos uma pedra no mundo antigo, né, e viramos o jogo. Qualquer dia a gente pode fazer um episódio sobre isso. Tem muito assunto sobre o mundo antigo, hein, cara? Várias civilizações falam sobre isso. Só que esse mundo antigo que você está falando aí, Cleiton, para mim não é tão, talvez não seja tão antigo quanto o pessoal possa imaginar, cara. Sim. Essa questão ela começa muito com o próprio método científico, né? A cientificação da sociedade, ela não se dá muito mais para trás do século XVII. Então até ali, certamente, o que você fala é correto mesmo. Era uma coisa que era convivência e sem muitos problemas. Era aceito, né, como verdadeiro. Isso não era nenhuma coisa assim tão discutida. Um devaneio, E não tem muito por que ficar falando sobre isso. E aí o método científico é que ele vem contaminando, porque daí só consigo ver aquilo que eu... Só consigo falar aquilo que eu posso provar, o que é um absurdo também, né? Absurdo em que sentido? Né? Eu não consigo provar para você que eu estou aqui. Né? Então você teorizar aí que você pode ser uma invenção, enfim, né? É Descartes, e não vamos viajar muito nesse assunto agora. Deixar para lá. Mas basicamente é isso, né? O cientificismo, ele fez com que a gente esquecesse coisas que são aí evidentes, são auto-evidentes, mas que não podem ser matematicamente, às vezes, ou pelo menos cientificamente comprovadas. E aí a gente diz, então, que não é verdade. Né? O que é um absurdo. Você sabe que eu tava pesquisando e tal, lendo. Na verdade, eu sempre estou dando uma olhadinha na hora que eu tenho uma hora vaga ali e tal. Eu dou uma olhada em algum site, principalmente site americano, inglês e tal, não sei o que, para ver até as novidades. Eu estou querendo logo que chegue essas novidades, né, em relação aos relatórios lá. E aí, numa dessas pesquisas e tal, não sei o que, eu acabei me deparando com um artigo da BBC de Londres, um artigo meio antigo. E os caras fizeram um levantamento lá de um pesquisador, não vou me recordar o nome, não adianta. Mas que esse cara em especial, ele tinha já feito um levantamento de mais de 17 mil relatos de pessoas falando que viram algum objeto voador não identificado. Cara, 17 mil é muita coisa, velho. Só esse cara sozinho tinha levantado na Inglaterra mais de 17 mil relatos e tal. E aí eu achei interessante que daí, sabe, porque tu vai entrando nesses sites, aí tem um link que te leva para outro, que te leva para outro, que te leva para outro. Vai aprofundando. Nossa, tudo. E aí eu me deparei com uma história, cara, porra, maravilhosa, cara. Pro Cleiton, que é professor aí, praticamente um professor de geografia e história, um monstro, né? Por que praticamente? Eu não entendi o praticamente. Não, praticamente porque você é mais de geografia do que de história. Né? Eu sou formado nos dois. Não, por isso que eu digo que é prática. Tô brincando, tô zoando. Por isso que eu sou formado nos dois. Mas... Aí, ó, esse que é monstro. Tá vendo? Ufologia de quintal, cara. Ufologia de quintal. Essa é a aquisição. Um professor de geografia / história. Monstro demais. Muito certo? Bom. Aqui desses caras aqui, ó, é incrível. Mas voltando. Uma história... Voltando ao que interessa. Voltando ao que interessa, uma história muito legal, cara, que supostamente o Churchill, na Inglaterra, ele tinha barrado e ele pediu para acobertar alguns avistamentos ufológicos.
Diz que tem um bombardeiro, que ele foi lá, tá sobrevoandinho a Alemanha, e aí diz que chegando ali, o bombardeiro viu aquele negócio e, o que é isso? O que é esse negócio aqui? Aí voltaram, relataram, né? Fizeram o reportário e tudo mais. E aí chegou ao ouvido do Churchill. E o Churchill chegou e falou, ó, gente, pelo amor de Deus, já estamos com um problema de sobra. Abafa isso aqui, faz de conta que vocês nem viram, vocês nem ouviram falar isso aqui. Deixa passar. Eu falei, cara, olha que surreal, eu nunca tinha ouvido falar dessa história. É muito incrível. Isso aí, né, cara? Então fica assim, né, cara? Esse lance de se falarem que tem, é só voltar ao normal. Na minha opinião, né? É só voltar à normalidade. Bom, falando em professor, em coisa e tudo, né? No último episódio eu falei sobre a Segunda Guerra Mundial e a atuação dos brasileiros. Quero deixar algumas coisas claras aqui. Eu fiz parte das Forças Armadas Brasileiras. Eu jamais aviltaria as Forças Armadas, as Forças Expedicionárias Brasileiras, da qual eu fiz parte das Forças Armadas e tenho sangue verde-oliva. Minha QM militar é atirador de metralhadora MAG. Servi no 2º Batalhão de Caçadores, batalhão esse extinto. Não existem mais caçadores no Brasil, só tem um batalhão de caçador hoje em dia. Então eu fui caçador, boina verde, tá? Jamais aviltaria as Forças Expedicionárias Brasileiras. O que eu disse? Eles aprontaram, gente, e aprontaram. Quem já estudou a Segunda Guerra, quem já estudou a atuação do Brasil na Segunda Guerra, sabe que os brasileiros aprontaram. Por quê? Somos brasileiros. Tivemos a nossa participação na guerra, mas aprontamos, deixamos nossa marca. Isso é normal. A melhor definição é, por quê? Porque somos brasileiros. Ponto. Não, isso aí, assim, né? Mas quando eu disse isso, vou deixar bem claro, jamais... A gente sobe na mesinha pra pegar troféu. Jamais foi aviltando. Mas depois de ter ganhado o campeonato. Mas Sim. depois de ter ganhado o campeonato, entendeu? É outra realidade. Esses dias eu vi um artigo, já que você falou de brasileiros, eu vi um artigo que na verdade só vi a manchetezinha assim, de um desses super mestres da economia, que falando que daqui a daqui a 2 anos, vai ter a maior crise econômica de todas e tal, que o mundo tem que se preparar e papapá. Né? E daí eu fui ler os comentários. E daí os comentários dos camaradas eram, não, relaxa, a gente é brasileiro. A gente já está em crise desde há 500 anos, filho. Fica tranquilo. E a crise aqui é só mais um dia. Desde que o Cabril descobriu o Brasal. Nós somos expert em crise. Mas vamos lá, né? Vamos tocar adiante? Vamos seguir adiante, então. Ufologia de Quintal.